Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo Otávio Panquesto. E hoje, antes de começar, já vou pedir para vocês fazerem sua inscriçãozinha aí, que é de graça, não vai pagar nada e ajuda bastante a levar essa informação para mais pessoas. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que veio aqui hoje pessoalmente, né? Já tinha entrevistado virtualmente. Verdade. E hoje pessoalmente, Naira Alvim, ex-franqueada da Cacau Show. É um grande prazer ter você aqui, Naira. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Otávio, o espaço sempre, a atenção, né? A gente só se conhecia virtualmente, né? Conversou tanto, mas é importante também aproveitar as oportunidades, né? E a gente divulgar aí essa situação que muitos ainda passam. Eu já saí, a vida andou, mas é algo que ainda tá no nosso trabalho enquanto associação também. Você saiu, mas você tá vendo muito, né? Porque você tá com um canal também, né? Que é a Doce Amargura. Sim, né? A Doce Amargura foi um canal que eu criei a partir da minha história, né? E da história de outros franqueados com um personagem. E jamais imaginei que tomaria tamanha proporção de milhões de visualizações como tomou. Foi inesperado até para mim. É a dor de muitos, né? Essa é a verdade. Na verdade, é orgânico justamente porque é a dor de muita gente, né? É uma história, assim, que não é da Naira, não é do Otávio, não é do João, é de muita gente. Então, ela se fortaleceu na coletividade mesmo. Eu falo até que não tem nome, né? É um franqueado. Sim. Né? É um franqueado igual a milhões que tem. Eu escutei de um franqueado que falou assim, é o franqueado brasileiro. É isso aí. Né? Porque a nossa lei de franquias hoje permite que aconteça isso com o franqueado. Essa eu acho que é o cerne da luta ali, né? Muito legal. E eu queria que você começasse, para quem não te conhece ainda, que eu acho difícil, mas... né? Mas que você colocasse um pouquinho da sua trajetória, né? Sua experiência mesmo profissional, até você chegar no ponto de ter uma loja da Cacau. Uma loja, né? Qual foi... O caminho também é comum de muita gente, né? Se formou, foi para a faculdade, estudei economia, trabalhei em multinacionais, em financeiras, em bancos. Quando eu tive o meu segundo filho, que eu voltei a morar na cidade dos meus pais, a minha recolocação profissional não cabia na minha cidade, entendeu? Não tinha... como voltar a carreira, entendeu? Diminuir para caber. Eu teria que viajar. Então, foi quando eu decidi fazer algo, empreender. E eu estava vendo algo no ramo de cosméticos e tal, e apareceu a proposta e a oportunidade de comprar essa loja já de repasse. Daí a gente conversou, tal... A pessoa que me vendeu, que fique claro, gente, a pessoa que me vendeu é até hoje uma pessoa bem sucedida no ramo de franquias. Jura? Há décadas. Mas em outros segmentos? No segmento de cosmético. É mesmo? É. E ela tinha uma loja e vendeu para você? Não, ela tinha 2 lojas da Cacau e várias dessa outra operação que ela tem até hoje. E daí ela falou assim, eu entrei na Cacau achando que eu poderia cuidar de longe, e eles convenceram essa pessoa da mesma coisa que me convenceram, que o problema era que o franqueado não ficava na loja. Como eu ia ficar na loja, a gente fez as contas e falou, beleza, dá para começar. E foi assim que eu entrei pro ramo de franquias. E essa pessoa tá até hoje com a outra franquia? Tá até hoje. E eu queria que você contextualizasse um pouquinho a sua vida dentro da Cacau. Até a sua saída, que foi muito polêmica, né? Muito, né? O pessoal falou assim, nossa, ela saiu com o pé na porta. Não, na verdade, gente, estava tentando sair há 1 ano. Mas a minha entrada na Cacau Show foi assim mesmo. Eu estava pesquisando uma franquia de outro ramo de cosmético. Posso falar as marcas, né? Eu estava pesquisando uma franquia da Natura. A Natura estava começando a abrir umas lojas lá no interior de São Paulo. E esse meu colega, eles são franqueados da rede do Boticário. E daí eu conversando com ele e tal, e ele falou assim, a gente está repassando a Cacau, não era o que a gente esperava. E eu fui atrás, me qualifiquei, entrei em contato com a franqueadora e tal.
Deu tudo certo, fluiu bem, em 60 dias ou menos, a gente já tinha feito até curso, feito os pagamentos, estava tudo certinho. E daí a gente começou a andar bem, só que isso foi em setembro de 2019. É a pandemia. 6 meses antes da pandemia. No dia 20 de março, eu estava com a Páscoa todinha dentro da loja, ia ser a primeira Páscoa, bum, decreto, fechou tudo. Meu Deus. Nesse momento, Otávio, foi difícil porque eu pensei, falência, né? Meu marido já ficou desesperado, falando assim, o que nós vamos vender para pagar esse negócio, para fechar essa loja? Na verdade, a gente foi surpreendido. Naquele ano, a gente não sobrou um ovo de Páscoa no prateleiro. Vendeu tudo. Vendeu tudo, porque o pessoal estava dentro de casa, né? Aquela demanda reprimida. Então, assim, eu posso falar com certeza, a pandemia não atrapalhou minha loja. Você sabe que pra mim também não? Não. Eu tinha franquia na época ainda. E quando veio a pandemia, quando fechou tudo, eu já estava no delivery. E a maioria dos restaurantes não estavam no delivery, porque eles abominavam isso. Eles achavam que era exploração do iFood, aquela coisa toda, Sim. né? E eu já estava há um tempo. Então, quando teve a primeira fechada, nossa, eu nadei de braçada. Eu vendia muito. Porque você já estava pronto, né? Exato. Não, a gente teve que, tipo assim, como é que fala? Sair do engatinhando e começar a correr. Mas deu tudo certo, a gente vendeu, ajudou lojistas próximos que ficaram mais prejudicados por estarem dentro de shopping, algumas coisas assim. Mas foi muito bom, assim, no começo. Mas a pandemia não foi o seu calcanhar de Aquiles, né? Vamos dizer assim. Não foi. Derrubou seu negócio. Teve alguns pontos que já eram pontos de atenção que apareciam, que hoje, né, quando a gente olha para trás, tipo assim, não quero ser engenheiro de obra pronta, mas quando a gente olha para trás e fala assim, isso aqui já era um sinal. Mas a gente estava num período de exceção, não dava para julgar a logística ruim, porque, a pandemia, tem as restrições, não sei o que não pode receber. Então, tudo tinha uma desculpa. A fábrica fechou 60 dias, então, tudo a gente teve que se adequando. O problema foi em 2022, quando acabou a pandemia, o comércio estava aberto, todo mundo vacinado e tal, que os problemas, ao contrário da expectativa que era de sanar aqueles problemas de logística, de distribuição, eles foram agravados. Eles foram a logística sucateada, sabe? Não chegava produto, ou não chegava produto daquela campanha forte que a gente pagava um absurdo de mídia, né? Aquele não chegava no interior, não chegava para nossa loja. Ele estava só lá na propaganda. Para quem não conhece hoje a operação, o royalties da Cacau é 50%, né? 50%. 50% em cima de tudo que você compra que vem na nota fiscal. Comprou 100 mil, 50 mil de royalties. Exato. Fora fundo de promoção, né? Não, eles têm marketing, publicidade e agora, em 2024, que foi aí meu ponto de ruptura, que foi a taxa do cacau. Que foi assim, foi insustentável, porque a gente está fazendo uma perícia contábil nesses 6 anos da loja e ela está chegando já numa conclusão. E a escalada de taxas, Otávio, é surreal. De um ano, você ter ali 40 mil dessas taxas, 38 mil, para o outro ano ser o dobro. E daí você pega várias lojas para não mostrar que é um caso isolado. É um caso isolado. Não é um caso isolado. Eu conheço pessoas que vai lá no particular e fala assim, eu não sei aonde está o meu dinheiro. Eu trabalho, eu vendo bem, minha loja vende bem. Eu não sei onde está o meu dinheiro. Tem dia que eu não tenho dinheiro para pagar boleto. Como que a loja vende bem, Otávio, e não tem dinheiro para pagar boleto? É verdade. E aí entra até uma pergunta que eu queria te fazer, porque assim, eu vejo... Por que uns falam que tem sucesso, que ganham, porque já veio poucos, mas já vieram alguns que chegaram para mim e comentaram até no... Eu não sei quem são, não conheço, mas falar, eu tenho uma loja e para mim é legal. Olha, eu tenho contato com todos os tipos de franqueados dentro da Cacau e de outras redes. O que eu vejo? Tem operações que realmente se pagam. São rentáveis. Que são rentáveis, mas são operações de alto fluxo, são operações bem estruturadas, em lugares grandes.
O que eu vejo muita gente que já... Custo às vezes mais baixo também, Custo né, mais aluguel, baixo de aluguel. E você também tem a questão daqueles franqueados que estão há 12, 17 anos e que agora também estão saindo da marca. Estão tentando sair da marca. Por que estão tentando sair da marca? Porque agora entrou... A gente tem que voltar um pouco para explicar por que esses franqueados querem sair. O X da questão que todo mundo reclama, expansão. A expansão agressiva, né? Em 2021, não sei se eles não conseguiram tantos franqueados para dar ali 300 mil, 500 mil, porque não fala, 125 mil você vai montar uma loja. Não monta, gente, para, né? Você vai comprar equipamento com esse dinheiro. Nem que acho que tá montando 125 mil. Não monta. Então, quando você vê lá uma loja, vai de 300, você vai gastar de 300 a 500, dependendo do tamanho da sua loja. O público que tem esse valor para investir, Otávio, é pequeno. Ele é pequeno. Então, o que foi a mágica que eles fizeram lá? Vamos vender uma franquia mais barata, que são os containers. Então, quando... E às vezes até aluga o container, né? O container é alugado, é arrendado. Então, o cliente, o container, a franquia é de 60, 80 mil reais, não chega a 100 mil. Então, você baixa aí do valor de um imóvel para o valor de um carro. Olha como você já amplia o espectro de possibilidades. Você pega alguém, tenho casos da pessoa que se aposentou, pegou o FGTS, o acerto inteiro, e colocou numa franquia, porque é uma grande marca, eles são grandes, é garantido. Não adianta falar que tem o risco do franqueado. Gente, o que eles vendem é que eles são uma marca sólida, grande, garantida. Essa é a venda. Depois, nas letrinhas miúdas do contrato, você já entrou, você já fez investimentos. Eu falo assim, por maior que seja a franquia, o risco ele sempre existe. Claro, como qualquer negócio, nas minhas né? consultorias eu falo muito isso. Você pode pegar a boticário da vida. Você vai botar num lugar ruim, alguma coisa assim, que pode... No lugar errado, e outra coisa, com existem público fatores errado. externos também. Então, são 5 anos de contrato. Sim. Então, assim, muita coisa pode acontecer. E aí, o que eu bato muito? Qual que é o risco que você tem dentro desse contrato? Né? Se acontecer alguma coisa. Eu já vi multas de mais de R$1 milhão. É surreal essa história de multa. Ontem eu recebi um print ridícula, né? De uma... Gente, não é porque eu parei de postar lá na Doce Amargura, não sou só eu, tenho um social media para isso, mas assim, não é porque não parou de chegar, esfriou, parou o assunto. Não esfriou. É porque pela minha sanidade mental também, Otávio... Tem que dar um descanso de vez em quando. Eu tenho que dar um descanso de vez em quando, porque Você sabe que eu sou assim também? É horrível você ver um monte de gente assim, aquele mar de lamentação, aquela loucura do tipo, tá todo mundo falindo, mas é a pessoa que não tem outra coisa, porque você entendeu que ela se aposentou, pegou tudo que ela tinha, aquela moedinha única, a ficha, e falou assim, eu vou investir nisso aqui. E deu muito errado. Por quê? O container não tem estoque. Eles foram colocados sem critério num monte de lugar. Tem uma loja, uma cidade em Assis, perto da minha cidade, que tinham 2 lojas do mesmo franqueado há mais de 20 anos. Tem um container aqui fora, você viu? E daí, Otávio, do nada, de 2022 para cá, lá tem 6 lojas agora. Numa cidade de menos de 200 mil habitantes. Ou de 200 e pouco. É muita coisa. É muita coisa. Esse container, eles passam um DRE de previsão de gastos que você vai extrapolar, porque ele não tem estoque. Chega na Páscoa, as caixas são volumosas. O que o franqueado tem que fazer? Alugar estoque climatizado. Ainda tem que ser climatizado. Tem que ser tudo, 24 horas climatizado. Você tem que... você vai funcionar das 10 às 10. Tá, mas eles colocam lá que você só vai ter um funcionário. Você sabe que a longo prazo isso não se sustenta. Você tem que dar férias para esse funcionário. Ele pode ter um problema de saúde. Você, franqueado, também pode ter um problema de saúde. Você tem que ter um tempo de qualidade com a sua família. Então, assim, vende-se algo muito nesse discurso, né, coach aí do vamos trabalhar com 12 horas por dia, não sei o quê, acordar 5 horas da manhã. Não, gente, a realidade não é... Ninguém aguenta viver isso por muito tempo. Né? Então não adianta querer fazer toda essa mágica, né, dessa forma
marqueteira. Porque é isso que é o cerne da questão. Aquela apresentação, aquele PowerPoint de expansão, ele é uma proposta comercial oficial da marca. Eu sempre falo que, obviamente, quando vão vender, eles pegam o melhor que eles têm lá e colocam. O melhor quadro. Pode nem ser mentira. Assim, mas ele pega a loja top blaster dele, coloca lá. E o que eu falo que é o melhor de tudo é conversar com o franqueado. Sim, quem tá dentro da rede. A melhor fotografia. Né? Ele pega ali a melhor fotografia e ele coloca lá para você. Tá certo, tá errado? Não é questão de estar certo ou tá errado. É questão de ser ético. Né? Vai vender lá para Naira de rancharia a mesma realidade de uma Avenida Paulista? E outra, a gente entra em outra questão delicada aí dessa rede. A dona Irene estava na Avenida Paulista. É verdade. A dona Irene, quando ela veio no meu podcast, né, quando a gente foi virtual também, nossa, teve uma enxurrada de mensagem para dona Irene. Assim, de consolo, né? Sim. Achei muito legal. Porque é dor de muitos, Otávio, é muita gente. Todos o seu Vitório do Rio de Janeiro. Mas ainda teve uma questão que eu acho que essa você pode falar sobre ela. Sim. Que é o que algumas pessoas entravam lá e falavam, mas ela fez financiamento. E aí ela não soube gerir, não sei o quê, porque ela fez financiamento e ela que se quebrou. Eu vi um comentário desse. Sim. Né? E aí ela até coloca, no próprio podcast, ela fala que no começo era proibido, né? Era proibido. Quando eu entrei, eles falavam que você tinha que ter o capital, o recurso próprio e tal. Só que eu tava até isso, você para pensar que você tem um negócio que não se paga. Para pensar, você não pode tomar crédito porque o seu negócio não é capaz de pagar, sei lá, 2% ao mês de capital. Então, ele não se paga. A gente sabe que tem um risco, como qualquer outra coisa. Eu tenho um outro negócio que também sofreu, porque a gente acaba, na tentativa de salvar a Cacau para tentar repassar e sair em paz, a gente acabou tirando dinheiro de outras empresas da vida pessoal para tentar salvar aquilo. Ela sofreu, mas ela se paga. O problema da Cacau Show, para mim, na minha história pessoal e que converge com a de muitos, é que as operações não se pagam. Por quê? Porque além daquilo que está no DRE, tem 1 zilhão de taxas de empresas que estão dentro da franquia, que são outros CNPJs com outros nomes, mas que é tudo centralizado ali, no franqueador. E ele sabe o quanto você paga, só que quando você vai lá no DRE, não está tudo lá. Fala que você tem uma margem que, na verdade, você não tem. E daí entra o discurso. Fechou é má gestão do franqueado. Fechou é má gestão do franqueado. Porque eu não vejo problema dessa franquia em específico sendo venda, como é de muitas, né? Assim, não tem produto, não vende, não tem público. Eu, particularmente, vejo sempre loja com gente, sempre vendendo. A minha loja vendia muito bem. Inclusive, eles falaram assim, mas a loja dela vendia não sei quantos milhões numa cidade pequena. Sim, vendia. Isso é um problema? Não era para ser um problema. Isso é a solução, né? O problema é não sobrar, né? O problema é você não ter rentabilidade suficiente para fazer tudo da forma que eles exigem, comprando as coisas dos fornecedores homologados, num preço, às vezes, 1,5 vezes, 2 vezes o valor daquele produto fora do homologado. Que esse é um grande problema de várias franquias, né? Também, sim. Não só da Eu fiz um rollout da loja em 2022 também. Ampliei, reformei. Fiz uma loja linda. Tudo era mais caro. Tudo era mais caro. Tudo. Desde o móvel até o acrílico. Tudo. A geladeirinha. Tudo era muito mais caro. A geladeirinha custava em outros fornecedores. A mesma marca. Custava 2.000, no homologado era 3.800. Pois é, era bom falar o que é homologado, para quem não sabe o que é verdade. Homologado. Fornecedor homologado é aquele que a franqueadora chancela, que o franqueado só pode comprar dele.
É levado em conta aí questões como garantia de qualidade, parceria, mas na verdade o que acontece é o homologado, ele paga rebate, né? Ou rebate, quem gosta de falar em inglês, né? Ele paga uma parte do que você pagou, vamos supor, essa geladeira que custa 2.000 e que me venderam por 3.800, uma parte disso foi para a franqueadora, Otávio. Esse é uma... Isso funciona para tudo, para sacola, para fita, para tudo, Eu tive uma consultoria que eu fiz, que a franqueada, ela começou a comprar umas bisnagas por fora. Não era da Cacau, não, era de uma outra marca. E era até de sorvete. E ela falou, cara, eu não conseguia pagar aquela bisnaga, que era o principal lá que ela botava no negócio do sorvete dela lá. Ela falou, não conseguia. E aí ela achou um fornecedor por fora que era menos da metade do preço. E aí o que ela fez? Ela pegava um outro CNPJ de um outro negócio para poder... Olha só, era uma manobra, uma coisa errada, que podia dar muito problema para ela, mas era eu nem julgo, porque é sobrevivência. Não, é sobrevivência, você entra num modo de sobrevivência. Eu comecei a falar de multas, que você falou dessas multas milionárias. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, porque assim, não sei se é amor ou se é só amadorismo, mas eu recebo mensagem de cobrança, inclusão de título, inclusão de pedido, tudo, até agora. Tem quanto tempo você saiu já? Em junho. Fechou a loja em junho. Junho, julho, agosto, setembro. 3 meses? 3 meses. Achei que era mais tempo. 3 meses. Eu recebo tudo. Gente, tem uma multa agora para franqueado que atrasa o recolhimento de ICMS. Tipo, eles abriram uma indústria em outro estado. A multa não é do governo, a multa é da franqueadora. A multa é da franqueadora, Otávio. Da franqueadora. Eles abriram uma operação em outro estado, alterou a questão do ICMS para vários franqueados. O franqueado não está conseguindo pagar, porque a taxa do cacau não acabou, gente. Ela está lá como taxa adicional. Olha aí no seu guia de vendas da Páscoa. Lá no rodapé tem taxa adicional. Ela só foi rebatizada. Ela está lá. Que era a antiga taxa do cacau que eles colocaram. Né? Exatamente. E daí você pega o cara que já está estrangulado, tentando repassar a loja, endividado, e fala que ele tem uma multa além da dívida, que ele não conseguiu pagar. Uma multa da franqueadora. E pior que eu acho que é pior do que ele ter a dívida do governo. Porque começa a travar pedido, né? Se o cara deixa de pagar, normalmente as franquias, elas têm essa coisa de você estar inadimplente, começa a bloquear tudo, e aí você já não tem mais acesso às coisas. Sim, foi o que... Quando eu decidi não pagar a taxa do cacau, eu ainda recebi... Como ela foi muito polêmica, na Páscoa de 2024... Ainda recebi a campanha de mães e namorados. Mas eu não fiquei inadimplente com nota de produto de Páscoa. Eu fiz a minha Páscoa, paguei a minha Páscoa. Eu não concordava com aquela taxa porque ela não é prevista em contrato. Não tem cabimento. Aí, nesse ponto, quando eu fiquei inadimplente, que eu falei, não vou pagar, foi quando eu fiquei sem abastecimento. E daí, quando eu recebi a visita do gerente comercial do consultor, que era para eu colocar a minha loja à venda para fulano de tal. Eles já tinham franqueado que ia lá. Uma coisa que eu queria te perguntar é a seguinte. Por exemplo, você falou que eram criados, por exemplo, a taxa do cacau foi criada depois. Sim. Você já tinha assinado contrato, tudo, e ela veio. Foi criada depois do faturamento, Otávio. Mas e não tem aditivo, não, de contrato? Não tenho. Bota a taxa lá e... O que eles têm, que é, assim... Eles mandam para os franqueados uma cláusula lá escrita assim: toda e qualquer taxa que eu criar, eu vou. Tem uma ressalva lá dentro. Né? Você é obrigado a pagar. Gente, isso não é válido dentro de um contrato. A lei de franquias determina. Pelo menos isso a lei de franquias determina, né, Otávio? Tem que ter as taxas. Tem que ter discriminado quais são suas obrigações. Uma cláusula genérica dessa não é válida em nenhum contrato. Não tem como você, como é que fala? Assumir que toda e qualquer taxa que for criada, você vai pagar. Imagina, você é refém. E ainda tem os aditivos, na questão dos aditivos. Mas por que você permaneceu, então, com essa cláusula?
Eu tinha acabado de reformar a loja, eu comprei uma loja, aí eu fui, ela estava caminhando bem, eu fui lá e reformei a loja, que foi em 2022, que depois eu vou falar de quando começou a insolvência da minha loja, que eu percebi assim claramente. Essa era até uma pergunta que tinha que fazer. Em 2022, as taxas cresceram exponencialmente elas cresceram, e teve um aditivo de contrato. Então, nesse aditivo de contrato, você já investiu e reinvestiu. Chega um aditivo de contrato que é assim, ó, ou assina ou tchau. Você não vai assinar, Otávio? O que você vai fazer? Até o Dr. David esteve aqui há umas semanas atrás e a gente falou justamente sobre isso. E eu tava com o contrato de franquia válido ainda. Foi antes do vencimento. Essa forçação de barra para assinar um contrato novo. Porque não é um aditivo do meu contrato, é um contrato novo que eles mandam, alterado. Pelo menos no meu caso foi assim. E daí eu fiz a inauguração da loja com um monte de problema, porque daí não era só os problemas da logística da Cacau Show, também tinha os problemas da logística dos homologados, que não entregavam as coisas para a obra, tipo mesa e cadeira, eu fui receber no ano seguinte, mesmo pedindo antes. Essa geladeira de tortas mesmo, eu estou no estado de São Paulo, ela sai aqui do Nordeste. Então, são coisas que não se justificam, sabe? Hoje, pensando melhor, você fala assim, cara, nada disso se justifica. Se você seguir realmente a cartilha deles, e eu fiz a reforma com todas as notas fiscais, com a marca, com o nome do piso, com a cor exata, sabe? Então, ninguém pode falar para mim, não, você aqui, você fez uma gambiarra. Não fiz. Fiz tudo isso, estava lindo, a loja linda, tudo beleza. Fui abastecida em outubro, novembro. Bem abastecida de linha. Cadê o Natal de 2022? Não chegou? Não chegou. Meu Deus do céu. Chegou, tipo, metade do pedido. A outra metade chegou dia 26, dia 27, dia 28 de dezembro. O que você faz com Papai Noel de chocolate? Um monte de coisa super temática depois do Natal? Vira a tal da Compre Um Leve Dois, que é as promoções que eles fazem. E, gente, a gente não tem 50% de margem. Só com a sua loja, né? Não. Teve várias lojas no Brasil inteiro que não receberam. Porque eu não lembro se foi um problema de fabricação dos pães lá do Panetone. Eles deram um monte de desculpas. E depois, em janeiro, fizeram uma live falando assim, erramos. Vamos ver se a gente te dá um apoio, postar alguns títulos. Só que qual que é o problema, Otávio? Você ficou com a loja cheia de Panetone. A sua margem bruta, não é nem líquida, a sua margem bruta não é de 50% do valor do produto, do valor de venda do produto. Como que você vende numa promoção, compre um, pague um, leve dois, e ainda mantém loja com ar-condicionado, funcionário, dá sacola, paga a nota? Você tá, pagando para o cliente levar um produto seu, porque senão ele vai vencer na prateleira. E o cliente que entra em janeiro na loja e tem um monte de coisa na promoção, porque sobrou do Natal, ele vai deixar de comprar o seu produto que você tinha que vender em janeiro. Ele vai comprar a promoção. Então, você é uma dupla sabotagem, porque você não ganhou dinheiro do Natal. E num negócio sazonal é super importante, porque esse dinheiro que você faz no Natal e na Páscoa é o que mantém a loja o ano inteiro. Ainda tem a questão, por exemplo, quem está em shopping tem aluguel dobrado no Natal. Sim, imagina. Tem que pagar 13º, variável, né? O meu ainda era uma loja de rua com um aluguel acessível. Então, você já não fez o dinheiro que você precisava para manter a loja até a Páscoa, por exemplo. Aí a sua mercadoria que está lá, ela vai começar a ficar crítica ali 2, 3 meses depois, porque você estava vendendo promoção por um erro que não foi seu. Entendeu como fica refém? Então, nesse ponto, Otávio, que eu acho que o problema, o cerne, não é essa rede, mas a lei de franquias. Porque o risco do negócio ser do franqueado, ok. Mas e quando o franqueador... Não tem nada. Quando o franqueador não tem nada. Aí foi um erro. Erramos, ok. Você não pode vender nada agora, de outra marca. Quando é o franqueado, né? Você não pode vender nada de outra marca. Você é refém daquele faturamento, daquele fornecimento.
Então, essa lei precisa mudar, precisa ter responsabilidade. Até porque esse pessoal faz muita publicidade falando que é um negócio sólido, que é uma marca sólida. Então, se você entrega toda essa solidez, por que a tua rede está 60% para repasse? Por que a inadimplência está em 60% e as lojas ficam vazias? O cliente entra, a loja está vazia. Esses números que você fala de 60% de coisa, como é que você chega nesse número? Na verdade, Otávio, é muito funcionário também que passa as coisas pra gente. Porque eu vou falar assim, que a franquia, você fala da solidez da franquia, essa coisa toda. Eu sou de 30 anos atrás, né, de franquia, começando. Então, esse era o conceito de franquia. Era realmente a solidez, era um negócio que era certo de dar dinheiro. Eu fui em alguns lugares... Eu entrei de olho fechado. O pessoal, eu entro em alguns lugares que as pessoas me perguntam assim, você ainda acredita no modelo de franquia? Acredito, porque eu acho que a ideia, o conceito é poderosíssimo de escalar um negócio, né? Então, dá para acreditar. Tá sendo mal usado. O problema é a ética. Nós temos 3.000 redes no Brasil. Hoje, eu não tinha esses números antes de acontecer tudo isso. Eu fui adquirindo assim na avalanche de informação recebida. Você não precisa ter um modelo testado, Otávio. Tem franquia que não tem uma unidade aberta. Você quer falar, não precisa de loja. O cara vende um pó de fada, assim, tipo, eu tenho aqui uma super ideia de franquia. Você chega lá no site do cara, aquelas fotos do Photo Stock, sabe? Eu sou franqueado e tal. O cara não tem nenhuma unidade, ele tá vendendo, tá lá na feira da BF vendendo franquia. Vende. Eu falo que é o melhor negócio do mundo, é você criar uma franquia. É um fato. Cara, vende a rodo, você vende qualquer coisa. E sabe o que é muito triste disso? Que eu fico assim pensando. Quantas pessoas que sonham, que caem nesse papo assim, super coach do... eu vou ter meu próprio negócio, vou ter autonomia, seja empreendedor, tomar banho de gelo, essas coisas todas, né? Aí o cara vai, acredita em tudo isso, entra de cabeça. Eu nunca entrei assim de cabeça cegamente, Otávio, eu vou ser sincera pra você. Mas a gente põe dinheiro no negócio e trabalha pra dar certo, você não trabalha pra dar errado. Eu entrei cego, mas era outra época. Então. Você podia entrar cego. Você podia, porque você entrar cego, você é louco. Se você entrar cego, se você não estudar, você é louco. Não faça isso. Não faça isso, porque você vê histórias muito tristes de pessoas que não tinham o mínimo perfil nem para balcão, nem para ser comerciante, minimamente. Que é uma outra coisa, né? Perfil não existe mais. Não, você chegou lá com o dinheiro, não tem essa de perfil. Você percebe isso assim no seu grupo quando você está entrando, que as pessoas não têm nenhuma experiência com comércio. A gente está falando aqui do segmento como um todo. Não estamos falando de Cacau Show, nós estamos falando de tudo. Tô falando... A maioria dos franquias hoje não existe perfil. Do franchise, agora tem uma tal de micro franquia, você viu isso? Até 135, se não me engano. O cara vende nada com coisa nenhuma, vende um emprego, você vai ser um CLT sem ser CLT, né? Você vai CLT ser um vendedor, sem direitos. É um vendedor, você fica lá vendendo pro cara. Olha que coisa maravilhosa, você tem um funcionário sem pagar nada. Ele paga pra você pra trabalhar. É lindo isso. Quem não quer isso? Eu acho que o cerne da questão é a regulamentação. Eu também acho que tem que começar a travar tudo. Esse setor precisa provar, antes de vender, não sei se você concorda comigo, mas Concordo. Antes de vender, precisa provar que ele tem realmente um negócio. Eu sou mais radical, eu acho que ele tem que ter bases em vários estados ainda, não só num lugar. O cara montou ali, por quê? Porque eu falo isso? Porque às vezes o seu produto é um sucesso, por exemplo, no Sul, e no Nordeste é um fracasso, e o cara vai vender pro Nordeste. Eu tive uma colega que montou um negócio que ela e o marido viram na praia, no Sul, que era um negócio de milho. Nossa, eu sei qual é. Você sabe? Cara, deu muito ruim. E eles são, assim, bem sucedidos no que eles fazem. Ele tem uma outra empresa, ela é advogada. Entra, né? Mas você chega lá no negócio do cara, tá bombando. Ele te mostra custos que fazem sentido para você. Ninguém entrou cego. Com 4 meses ela descobriu, ela falou assim, vocês estão me entregando o produto no estado de São Paulo
com um custo que é maior do que o preço de venda. Olha a loucura. Então, faça a sua planilhinha do Excel. Ai, não sei mexer no Excel. Faz um caderno. É por isso que eu falo que, para mim, dentro da lei tinha que ter unidades em vários estados. Ah, mas é muito custoso para o franqueador. Então não monta franquia. Então não monta franquia. Faz sua rede de loja custoso, própria. Não monta. Então assim, agora você vai testar isso, igual aconteceu com a sua conhecida. Sim. Ela vai testar pro cara que lá em São Paulo não dá certo. Ela Sim. paga o preço por Ela isso. pagou o preço do negócio. Pra mim, pessoalmente, o franqueador tem que ser corresponsável pelo sucesso da unidade. Eu também acho. Ah, mas isso aí não pode, então não entra. Não pode, então não quer faz. jogar, né? Não joga. Você não vende uma marca consolidada? Você não vende uma ideia de que aqui é sucesso e tarará? E sabe o que é mais duro, Otávio? Que assim, eu acho que é a parte mais cruel disso é que as pessoas ficam... não chega a ser enfeitiçada, não é nem iludida. Porque tem gente que quando sai da franquia, ela acha que ela vai morrer. Tipo assim, ai, perdi uma loja da Cacau Show. Nossa. Mas essa é outra questão. E aí, conta como é que é isso. Porque existe isso mesmo que você tá falando. Existe. Sabe por quê? Porque é um luto, né? Uma coisa assim que... É um luto como todo negócio que você empreende, que nem você fica 6 anos se dedicando. É que às vezes não vê a luz no fim do túnel, né? Tem também a questão financeira, que você não vê a luz no fim do túnel. É difícil organizar. Foram 3 meses, Otávio, só organizando, assim, a casa. Por quê? O proponente comprador da minha loja, ele fez a Páscoa, ele fez o Dia das Mães, e se eu não executo o contrato de compra e venda dele, ele ia fazer o Dia dos Namorados e ir embora. Olha a loucura. Olha a fragilidade que a franqueadora te coloca. Eu queria fechar essa unidade. Ele estava operando e sem ter o contrato. Não, eu tinha o contrato de compra e venda, faltava ele apresentar uma garantia de crédito que ele não apresentou. Que é a garantia hipotecária, a carta de crédito. Para poder pegar o produto, né? Exatamente. Então, ele fez todas essas datas com repasse de outros franqueados, pegou o dinheiro, pôs no bolso e tchau. Eu acho que é isso que é difícil. O pessoal acredita muito na impunidade, sabe? Que não vai dar nada. Então, eu vendi essa loja, passei todo o carão de entregar a loja para outra pessoa, a pessoa se apresentar. Minha cidade é um ovo, tá? A pessoa se apresentar como novo franqueado, tal, piriri, pororó. E daí eu tenho que ir lá, retomar essa loja, carregar todos aqueles móveis com outro espaço, entregar prédio. Tem multa de aluguel, multa de contrato. Meu contrato naqueles imóveis era de 10 anos. Por quê? Porque a gente abre para dar certo. Você não abre para ficar pulando de galho em galho. Eu investi 120 mil na reforma da loja. Tem que se pagar, né? Tem que se pagar. Então, você não vai fazer um contrato de 2, 3 anos. Até porque o proprietário sabe disso. Então, quando ele vê que você botou muito dinheiro, finalizou seu contrato, ele vai querer subir, botar nas alturas. Então, eu fiz tudo assim, com muito planejamento. Não foi, a Maria louca, que deu errado por conta da gestão dela, não. Aventureira, né? Aventureira. Foi muito planejamento. E quando o planejamento começou a sair dos trilhos e a gente identificou que o excesso de taxas estava estrangulando a operação... Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Quando você... tem muitas pessoas que estão dentro da rede hoje e que te seguem, te veem. Então, quando que essa pessoa tem que acender a luzinha vermelha e falar, cara, peraí, o que ela está falando está acontecendo comigo? Faça o seu próprio DRE. A primeira coisa... A sua loja tem que ter o DRE. A loja do Otávio tem o DRE da franqueadora, mas precisa existir o DRE do Otávio, o DRE da Naira, que é a planilha do Excel, que é o seu livro de contabilidade. Entenda como faz um fluxo de caixa, porque as lojas começam a se quebrar no fluxo de caixa. E daí, quando você percebe, o estouro já está feito. Não é fazer do realizado, Otávio, que muita gente faz isso. Chega no final do mês, eu vou listar lá tudo que eu paguei, tudo que eu comprei, para ver se eu fechei no azul ou no vermelho. Não, você tem que ter antes do mês começar. Nós estamos terminando setembro, faz aí para outubro. Eu preciso vender tanto para pagar tanto de produto. Eu tenho essa despesa fixa. Você tem que fazer antes do mês, não depois. Esquece o DRE da franqueadora.
Tem muita gente que não consegue, não sabe fazer também. Procura alguém que sabe, gente, que é mais barato do que você ficar achando que está ganhando dinheiro e ficar procurando. E sabe o que é pior? Quando você fala isso, troca essa ideia com a consultoria, que teoricamente é uma consultoria de negócios da franqueadora para te ajudar. Eles têm isso, né? Tem. Eles falam assim, não, tá no estoque. Não, olha certinho aí. Você tá com o estoque muito alto. Não, porque no Natal você vai não sei o quê. Não, é porque esse mês realmente é um mês desafiador. Essa palavra é ótima, né? Um mês desafiador, não sei o quê. E vai embora, sabe assim? Esse blá, blá, blá vai embora. E o seu é seu dinheiro que tá indo embora. Seu tempo de vida. É isso que tá indo embora. O patrimônio da sua família. Porque chega num momento que sua loja vai ficar estrangulada. Sua saúde mental, você viu um negócio no seu livro que, por sinal, ela lançou também, foram 3, né? 3 volumes, 3 volumes de um livro que ela conta a história que é muito legal. E aí teve uma parte lá que eu li, que você fala dessa questão da sanidade mental, que era um hospício, manicômio, alguma coisa da loja. Cara, eu ri demais. Eu falei, meu Deus, cara, era um manicômio. Eu esqueci agora o termo que você usou, mas era mais ou menos esse, tipo, que a loja era um manicômio. Um manicômio enfeitado, porque todo mundo entrava lá e falava assim, nossa, que loja linda, que ambiente agradável. E todo mundo assim, com o sorriso travado, tipo assim, não se paga. Lá atrás se descabelando. Se descabelando para pagar conta e boleto. E todo mundo, ai, que lindo. E tem essa questão que a gente falou assim, por que as pessoas adoecem e não se levantam? Porque é vendida essa ideia. Fulano da Cacau Show. Fulano do restaurante tal. Vira seu sobrenome. Vira seu sobrenome. E daí as pessoas acham que, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer comigo? Que vergonha. Gente, deu certo enquanto deu certo. Passado fica para trás. Vamos resolver o que ficou para trás e seguir em frente. Não é porque não deu certo para você que não vai dar certo para outro. Só que o outro que faça as contas dele darem certo, né? Eu falo que empreender você tem que ter resiliência, não tem por onde. Eu mesmo já fechei vários negócios. Já vendi, já fechei. E é sofrido, é mesmo. É sofrido. E você tem que ter também em mente que você vai fazer um negócio dar certo ou vai lutar para aquilo enquanto ele também te der retorno. E entender esse momento, Otávio, minha loja deu prejuízo todos os meses do ano e deu lucro no Natal e na Páscoa. Esse lucro do Natal e da Páscoa vai te deixar no 0 a 0? Você vai aceitar trabalhar de graça a troco de status? E você sabe que tem muita gente que trabalha? Tem. Eu conheço várias pessoas que trabalham assim, porque elas... é o meu trabalho. Eu adoro isso aqui. Não, eu também adoro ficar na minha loja tomando café. Cidades menores, sabia? Sim. Eu peguei uma consultoria já de um cara que o sonho dele era ser o dono daquela tal marca na cidade dele. E ele era um rapaz mais novo e tal, e ele estava com os pais, né, na consultoria, quando eu fui fazer a apresentação da avaliação de risco. Só que eu saquei que era isso. E realmente a operação ela não funcionava no interior, ela funciona muito bem em grandes centros. E eu passei isso para eles e tal. E eu coloquei para ele, falei, cara, você tem que pensar com a razão e não com a emoção. E eu senti, você está querendo ser o bambambam da sua cidade. Só que você vai pagar um preço por isso, 1,2 milhão de investimento. Você acha? Gente, pelo amor de Deus, para brincar de ser dono. Eu acho que se o cara tem uma fonte de renda para ter um hobby caro desses, então vai. Tem um hobby, né? Que você não precisa trabalhar, né, Otávio? Arruma aí um aras, arruma uma piscina cara para cuidar. É a avaliação de risco. Eu falo assim, o risco de R$1.000 para uma pessoa é muito, de 1.000 para outra é nada, né? 1 milhão para um é nada, outro para outro é muito. Então quer ser o bambambam gastar 1 milhão? Tá aí. Do meu ponto de vista, eu acho um absurdo, mas... E tem ainda algo mais preocupante acontecendo agora, que eu vim conversando com meu marido, quando ele foi me levar no aeroporto, a gente estava conversando sobre isso. Que no estado de São Paulo agora foi deflagrada aquela grande operação na Faria Lima, né? Fala, não. Você viu que já tem rede de franquia no meio, né? Sim. Que é da questão do PCC. Do PCC. Então, você imagina, Otávio, a frustração da pessoa que precisa viver daquilo, concorrer com um cara que está lavando dinheiro. Um poder gigantesco. Um poder gigantesco. Financeiro. Então, é isso que precisa, uma regulação nesse lugar para que as pessoas entrem e não destruam suas vidas. Tem gente idosa que começou lá 30 e tantos anos atrás na Cacau Show
A primeira franquia do Rio de Janeiro eu conversei com o seu Vitório. Sabe assim? A vida dele nunca mais se reergueu. Até porque para quem é novo já é difícil. Imagina para uma pessoa com uma idade mais avançada, entendeu? Isso é muito grave. Fora que todos esses CNPJs de franqueados, quando se endividam, para o Estado ele é um CNPJ, devedor da Receita, devedor do Fisco. Não aparece que é uma franquia. Tinha que aparecer, porque é muita gente. Isso aí está impactando também na arrecadação. Sim. Então, você tem que ter uma regulação. É isso que hoje a gente defende, tenta trabalhar com a associação para dar apoio para os franqueados e ex-franqueados que buscam, porque tem muita gente ainda, Otávio, que está em negação, ou que tem vergonha da família, tudo, falando, ai, não quero me envolver, não quero fazer barulho, ai, quero só repassar e sair fora com as dívidas, quieto, mudo, engolir o choro, porque tem vergonha de falir, de falhar, de falar assim, não, o negócio não deu certo. Pois é, você assumiu a presidência da associação, e como Sim. é que está hoje? Tem muito... Eles não têm medo, não, de ser associado? Tem muito medo porque tem retaliação. Eles têm visitado pessoas que entraram na primeira fase da associação lá em 2024 e têm feito a proposta para a pessoa se retirar da rede. Porque entrou na associação? Porque é associado, ou entrou na associação, ou fazia parte da diretoria da associação. Então, hoje, a associação... Não tem como ser uma coisa que não apareça? Essa pessoa ser então, associada hoje, e ela não apareceu? Hoje a gente está num outro patamar da associação. Tem um gestor profissional, que é o Luciano, inclusive, pessoal, se vocês quiserem se associar, entre em contato lá no Instagram da associação, ou no livro também, ou comigo. Vamos lá fortalecer esse movimento, porque hoje nós temos a prerrogativa já judicial, que a gente só precisa expor a identidade do associado, caso seja necessário em juízo e somente para o juiz. Porque o que eles exigiam? Bom, e salva a associação. Salva a associação, por quê? A associação é justamente para despersonificar o franqueado, né? E virar uma causa coletiva. Aí chega na causa coletiva, o judiciário fala assim, não, põe a lista dos franqueados. Pronto. Eles vão ser caçados até sair da rede. Então, nós não... Isso acontece em todos, né? Em todas, a grande maioria, quando a gente tem uma diferença de conselho e associação, né? Né? Então, o conselho normalmente ele é consultivo, criado muitas vezes pela própria franqueadora, e eu falo que aquilo ali nada é a mesma coisa. Não, é um conselho, no caso da rede que eu participei, é um conselho para inglês ver, é um churrasco de família. É quase isso. A ata do último conselho, a última ata que me mandaram, até a ata do conselho eles me mandam, vai ver. Mas que valida, né? Muitas vezes, por exemplo, o cara vai botar uma taxa, o conselho aprova. Sim. Né? Um conselho consultivo. Então, mas sabe o que é pior? O conselho, a presidente do conselho é indicada pelo dono da empresa. Sim, mas a maioria é assim, dos conselhos de franquia. Gente, por isso que eu falo que o caminho é a associação, não o conselho. Não é. Porque a associação é independente, vocês vão brigar pelo que vocês quiserem, o que vocês acham justo, né? Sim. E até eu tive um participante que veio, que a associação ela não é montada, a maioria delas, com o intuito de prejudicar uma franquia. Gente, a associação é para que seja melhor. A associação, na verdade, é para trazer equilíbrio. Ninguém queria... Otávio, se a minha loja desse lucro, eu tava lá até hoje. Até entendeu? Porque o que eu vejo que a grande maioria que a gente falou tem paixão pela marca, pelo nome. Tem paixão, já entra no sobrenome. Então, entra assim, no sobrenome. Eu não quero sair. A pessoa nunca teve uma vida corporativa. Vamos supor, Otávio, a pessoa nunca teve uma vida corporativa. Morou no interior, foi, sei lá, vamos pegar um exemplo. Professora. Ela nunca teve uma vida corporativa. Aí ela chega numa grande empresa e o povo já dá uma taça de espumante na mão dela e já fala, ó, você agora faz parte de um negócio muito mega blaster, diferenciado, você é uma pessoa acima da sociedade. A pessoa se ilude com aquele circo. Ela se ilude. Você pega uma pessoa carente, você pega a pessoa pela carência dela, de atenção, de visibilidade, de tudo isso.
E quem já participou de qualquer evento corporativo sabe que isso tudo é feito, é criado, é montado, é pensado para te encantar, te pegar ali no emocional mesmo. Para te falar que sua vida até ali era uma. Estratégia de venda. Estratégia de venda. Então, quando você chega... Tem um monte de coisa. Quando você chega num lugar cheio de gatilho de venda e você começa a olhar aquilo e fala assim, rapaz, se o cara precisa de tanto gatilho de venda assim, né? Por que o negócio não se vende sozinho? E a associação hoje ela já teve uma grande vitória assim, para os franqueados? Teve sim. A gente conseguiu o reconhecimento da associação, né? Como representante dos associados, franqueados e ex-franqueados, porque os ex-franqueados... entrou os ex-franqueados sim, agora também. Né? Teve uma mudança de estatuto no começo do ano que os ex-franqueados são aceitos. Os ex-franqueados, eles podem e devem reaver suas taxas não contratuais. Porque muita gente faliu aí, Otávio. Daí ele consegue reaver E a associação, ela apoia nisso, por exemplo? Apoia. A última ação que teve um êxito assim mais vultuoso foi referente à entrega dos panetones em 2024. Eles mandaram os panetones tudo sem aquela caixa intermediária, que é a embalagem final do produto. Vocês fazer a montagem, ter um negócio desse, né? Exatamente, mas o problema, além da montagem, que deveria correr dentro da fábrica, porque é como é vendido na pré-venda, teve a deterioração do produto no transporte. Por quê? Aquela massa fofinha, a caixa virou de lado, o caminhão fez uma curva, o panetone virou um pastel, assim, ó. E chegou desse jeito na loja. E não teve, nós vamos te mandar mais caixas de panetone porque você perdeu suas vendas. Não. Mas panetone depois é mais complicado de vender. Mas além disso, Otávio, você precisa do lucro da campanha sazonal. Aí você perdeu o produto, eles mandam você colocar na degustação. Muita gente não teve ressarcimento desses produtos. Foram negadas as solicitações de crédito. Então, perdeu-se a ação, era para que não houvesse esse manuseio nas lojas. Perdeu-se o objeto dessa ação, porque o tempo passou, porém, foi mantida a ação porque houveram danos e prejuízos que vão ser agora apurados caso a caso. E a associação pode fazer isso por você. Então, esse é o recado, sabe? Assim, a gente precisa... O cara que já saiu, ele consegue, às vezes, ele consegue um dinheiro aí. Pela lei de até 10 anos, se for indevido, né? Dependendo do caso que ele se enquadra ali, precisa de uma avaliação. E aí, por exemplo, um ex-franqueado lá, o cara tá vendo, e aí como é que ele entra em contato? Qual que é No Instagram da Associação União de Franqueados. Lá a gente tem o link para o nosso WhatsApp. Pode entrar também em contato comigo. Meu Instagram é @nairalvin. E tem o Doce Amargura também. Tem o Doce Amargura, @adoce_amargura. A gente precisa dar visibilidade a isso, porque agora a gente entrou com um pedido de liminar que está em apreciação para suspender a cobrança da taxa do cacau, que é o começo. No judiciário você tem que construir um caminho, né, Otávio? Sim. Então, a gente tem esse pedido de liminar lá para, a posterior, também conseguir aí reaver essa cobrança que é absurda, indevidamente absurda. Bom, infelizmente daqui a pouco já está acabando o nosso tempo, então a gente tem que colocar algumas coisas que a gente falar. Por exemplo, primeiro, lá tem a questão da Câmara Arbitral. Uma coisa que eu queria que você colocasse, porque eu ouvi falar que a Câmara Arbitral ela cai com a associação, né? Sim, a associação não assinou o contrato. Então ele consegue, por exemplo, essa cláusula entrar na justiça comum. Isso é muito importante. Que as Isso é importante porque a franqueadora que tem lá seus 2.000 e tantos processos, ela fica blindada com as ações todas em sigilo na Câmara Arbitral. E tem o outro agravante, a Câmara Arbitral é caríssima. E não entra, né? A Dona Irene. Não entra. E sabe o que é mais interessante, Otávio? Por exemplo, quando eu saí da franquia, eu me neguei a pagar a taxa do cacau. Me neguei veementemente. Então, eu saí com essa inadimplência, que eu questiono. Eles não mencionaram na Câmara Arbitral, eles mencionaram na Justiça Comum.
Ué, mas interessante, aí só né? vale para um lado, né? Tipo, vale para os dois. Isso é outra coisa, gente, a disparidade contratual. Eles dão uma quitação de contrato que o franqueado assina, assim, ó, dou quitação plena e total, a franqueadora, tarará, mas a franqueadora se reserva o direito de, a qualquer tempo, em processos de auditoria, reaver algum débito que você tenha com ela. Ou seja, na Passou prática... 3 anos, ela pode ir lá e cobrar alguma coisa. Pode. Por exemplo, na prática você fala que a franqueadora não te deve nada, que você não vai na justiça, etc. Mas eles, esses dias, me mandaram uma diferença de cobrança de royalties de uma campanha X lá, que é de abril de 2024, Otávio. Num e-mail. E daí você pega lá, são lá 2.600 franqueados, 4.000 lojas. Faz isso vezes 4.000, vezes 100 reais, 200 reais. Olha quantos milhões são. Milhares de milhões. A história do livro deles também. Você abre uma loja física de chocolate, aí o cara vai lá e te coloca para vender louça, livro, e você é obrigado a comprar. Tem quantidade mínima daquele pedido. Aquele produto fica lá no seu estoque rolando. Quando eu peguei a loja do outro franqueado, tinha produto de Dia das Mães de 2 anos anteriores. Então, o seu lucro, que é a margem ali de 8% a 12%, a margem líquida final, não fica mais que isso. A minha loja, quando eu decidi vender, a margem líquida dela real, não a do DRE, gente, real, era 4,5%. É muito pouco. É muito pouco. Você fazendo... Ainda mais você se vender muito, um risco gigantesco. Um risco gigantesco, um capital que você precisa deixar lá. Se o cara pegar um empréstimo, acabou. Acabou a vida dele. Vai entrar no vermelho e vai virar a bola de neve. Sim. 2 coisas que eu queria que você falasse. Sim. Primeiro, sobre a banalização de fechamento, que hoje é o que eu mais vejo. Fechar é normal. Fechou, igual teve um influencer que teve uma franquia e fechou mais de 200 unidades, que ele foi em rede nacional e falou que isso é normal. Toda franquia tem fechamentos, e pra mim não é normal. Pra mim, inclusive, tinha que ter na lei, tinha que ser 0 fechar. Ah, não, 1, 2, 10, não, é 0. Não, então, tem assim, que se ter... fechou, o cara paga o seu prejuízo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, essa questão da banalização, que eu acho que é um absurdo, né? E que você colocasse alguns pontos que você acha que realmente devem ser de urgência, assim, que a gente tem que mudar urgentemente para que melhore a garantia, né? Sim, das a pessoas. banalização dos fechamentos é muito triste. Por exemplo, você pega lá no Instagram da Negócios Cacau Show. Ai, nossa, a nossa rede continua crescendo, não fala quanto. Ou fala que abriu 20 lojas. No mesmo mês, autorizaram o fechamento de 80 lojas. Ou seja, a rede não está crescendo. Se fechou 80 e abriu 20, Otávio, e dessas 20 não é abertura, é repasse, então a rede está encolhendo. Mas os números estão sempre ali, maquiadinhos, né? Bem lindos. Então, para mim, que é urgente mudar, Otávio, urgente, tem que ter regulamentação. O setor de franchising tem que ter regulamentação. Esse caso da hamburgueria aí, que fechou tudo. O caso do café, né? Que o cara fechou 300 lojas, mas não pode falar. Senão ele manda, como é que fala? Notificação extrajudicial, porque você falou que a rede dele fechou 300 lojas. Ô, gente... Fechou, é real. Exato, isso que eu ia falar, não é uma fake news, não né? É uma fake news. O problema é você sair espalhando um monte de coisa para queimar a marca. Não. Outra coisa é você falar a realidade. É a realidade. Então, assim, precisa ter uma regulamentação. O franqueador tem que ser corresponsável pelo sucesso da unidade, porque é isso que ele vende. Ele vende essa ideia, que é uma marca sólida, que é menos arriscado que um negócio autoral, por exemplo. Porque se você abrir a sua loja de doce, você não vai vender igual ele. Tá, mas quanto você vai ganhar? Um comércio sem ser franquia tem margens que você mesmo pode aplicar. Dentro da precificação, ok, beleza? Ok. A franquia te entrega um know-how? Tem franquia que não tem uma loja. Como que ela vai te entregar know-how de operação? Tem franquia que abriu que ninguém nunca comeu o produto. Gente, como é que pode? Como é que pode? Vendeu 200, tá? Quando inaugurou. É nada. É porque era um nome famoso. Não vou falar aqui porque vai vir a notificação. Você vai guardar lá na pastinha, Otávio? Eu tô fazendo um livro já. Nossa, eu olho, eu dou risada. Eu falo, gente, quem que escreveu isso é um herói, né?
Ai, meu Deus. E tem duas coisas que eu acho que dentro disso que você está colocando, que eu acho que deveriam ser fundamentais. Uma é você ter números explícitos. Devia ter um site do governo lá falando que, cara, tá aqui, ó, o número de lojas é esse, realmente a gente conferiu, é esse mesmo. Exatamente. Tá lá. Contas auditáveis. Os repasses eu acho que tem que entrar dentro de uma COF. Mortalidade de franqueado tem que ter dentro de uma COF. Quantos por cento ultrapassou os 2 anos? Quando eu entrei... Não tem que ser 2 anos. É, todo ano, né? É, não, porque 2 anos... 2 anos atrás. 2 anos Bota tá... a vida toda aí, 2 anos tá... Aí acabou pra todo mundo. Vai sobrar 3 franquias no Brasil. Olha lá ainda. Mas, Otávio, é importantíssimo que tenha essa regulamentação. Por quê? E um órgão, né? Quando a gente fala de 200 fechamentos, gente, são 200 famílias. 200 pessoas que podem estar depressiva agora numa cama, que poderia estar vivendo uma vida e produzindo, sendo produtivo para a sociedade. A gente tem amigos nossos que adoeceram completamente. A pessoa perdeu o sentido da vida, a razão de viver. É verdade. É muito triste, isso é uma carga muito triste. Ai, mas nossa, a franquia é tão legal, é tão bacana, é tão good vibes. A gente é tão dramática. Tão pessimista. Ai, a Naira é muito mimizenta, fala, chora demais, sabe assim? Gente, não é choro, é realidade. Esses negócios estão sendo prejudiciais para a economia, só que eles são maquiados. Funcionários de dentro, que me mandavam aquela enxurrada e ainda mandam, eles me mostraram que as lojas próprias, muitas não dão lucro, são vitrines. Tem várias franquias fazem Várias franquias fazem isso, entendeu? Elas precisam da vitrine, né? Então ela faz aquela mega vitrine linda, maravilhosa, para você chegar lá e falar, nossa, que potência, né? Só que é você que está pagando a conta daquela loja. Com a sua lojinha lá no interior, com o seu container, quando você fica trabalhando sem almoço, sem intervalo, 7 dias por semana sem funcionário para fazer a conta fechar no fim do mês. Isso não é digno, Otávio. Mas empreendedor só chora. Só chora, Otávio, só chora. Empreendedor ganha dinheiro demais, fica explorando os outros, é isso que a gente escuta, né? A grande maioria das vezes é isso. Eu escutei vários comentários também pejorativos, além do comitê de guerra, né? Porque não foi comitê de crise que eles fizeram, foi um comitê de guerra para me atacar na vida pessoal, profissional, tudo que você pode imaginar, de todas as formas mais covardes possíveis, sabe assim? Então, infelizmente, ao tentar fazer isso, eles organicamente aumentaram a visibilidade das coisas, entendeu? Eu até agora eu não entendi. Sabe aquele meme? Eu não entendi. Porque eles mesmos insuflaram essa onda. Eles foram ataques tão vis, assim, que a pessoa que não está emocionalmente fortalecida, ela cai, Otávio. Ela cai. Na verdade, eu falo que é um processo, né? Você pode ser o cara mais forte do mundo, mas o processo, ele vai te minando. Cansa. Na verdade, a sua falência é junto com o negócio. Você vai falindo emocionalmente, não só financeiramente, né? Sim. Você vai falindo aos poucos. Quando você sai... Eu brincava muito com as minhas funcionárias, que eu falava assim, quando chega um monte de mercadoria aqui que a gente... vai lá, se endivida até para encher essa loja, para ter 400 mil opções. A Cacau Show era um sucesso. Sabe assim? A empresa fulano de tal, o hambúrguer fulano de tal é um sucesso. Quando falta um sabor, é o franqueado. Ninguém nunca vê que o PCP da fábrica erra, que existe toda uma cadeia de suprimento ali que não é levada a sério, pelo menos comigo não foi. Então, tem que ter esse bom senso, sabe? E, Mayra, um segmento de bilhões. Você não acha que tem que ter um órgão do governo? Governo, gente. Não é a ABF. A ABF não é governo. A ABF é um clube de compadres. Falo sem medo de errar, Otávio. São diretores e donos de franquias, franqueadores ou fornecedores homologados, eles estão tudo ali num clube para te fazer acreditar que o franchising não tem taxa de mortalidade como uma empresa normal. E tem.
Eles vendem aquela história, né, aqueles dados, a rede de franquias cresce muito, rede de franquias tem baixo fechamento. Esses dias eles colocaram os números da BF que vendeu não sei quantos % a mais de venda. Só que eu sempre falo que venda não é lucro. Pode até ter vendido mesmo, mas até acredito. Sim. Agora, venda não é lucro, não está no bolso. E outra coisa, a BF, eu falo que ela é uma associação, como outra qualquer. Sim. E o que a gente precisa hoje no Brasil é um órgão do regulamentador. Governo que regulamente franquias, que preferência, fiscalize, que feche. É. Ou seja, o cara tá vendo que tem 100 pessoas lá, cara, isso não é normal, fecharam 100 lojas, 200, fica por isso mesmo, não tem um órgão. Não cara, tem. eles movem bilhões, não é possível que ninguém vai enxergar isso, gente. Na verdade, eles ganham com isso também, né, Otávio? Ganha taxa de franquia, ganha montagem de loja, ganha tudo, mas eu concordo, tem que ter uma regulamentação. Tem que ter uma regulamentação, inclusive, em conjunto com o ministro aí, ó, Márcio França, Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, que são dos ministérios mais voltados ao empreendedorismo, para que tenha um ambiente saudável, isso, gente, né? Então, assim, a associação também, gente, tenta costurar esse caminho. E eu vou te falar, o segmento pode até crescer saudável. Claro que pode, que saudável, porque, gente, o dinheiro dos franqueados está na mesa. Sim. Né? Eles querem investir em franquias. Então, franqueadoras, o trabalho da associação, o trabalho que a gente tem como propósito nesse momento, não é destruir nenhuma rede, não é difamar o setor de franquias, não é isso. É construir um ambiente saudável, que vocês ganhem a parte de vocês, mas que o franqueado não saia morto na lona, se arrastando dentro de 2, 3, 5 anos. Porque é isso que a gente vê. Mostrar uma realidade que existe. Sim. E segundo, evitar a tragédia. Porque a tragédia, ela existe. Isso é um fato. Está existindo o tempo inteiro. E todo mundo fingindo que não existe, né? Isso que é muito triste. E ela é maquiada, ela é silenciada. Precisa ter um órgão regulamentador, como a gente fez vários paralelos, como na área de seguros, né? Sim. Por que não tem? Por que não tem? São bilhões, é muito dinheiro. É muita grana. Até hoje ninguém pensou, isso não é possível. Eu acredito que tenham pensado, mas é um caminho sofrido, Otávio, você sabe. Como tudo, né? Mudança de lei também. Como é que muda uma lei? A lei de 2019 fala que ela é nova e caduca, ao mesmo tempo, do meu ponto de vista. Nasceu morta. Então, assim, vai demorar quantos anos? 10 anos para mudar? 15? Cara, até lá o E a ABF também tem dinheiro, né, para fazer lobby, né? Aí é que tá, a disparidade, hoje, né? a disparidade econômica, Otávio, é muito grande, porque chega no judiciário, o juiz entende que são 2 empresários. Coloca lá o dono da franquia, bilionário, comparar. E aqui a pessoa que sacou o Fundo de Garantia da Aposentadoria. E está devendo. Não existe. Uma milionária de dívida. Uma milionária negativa. Um bilionário e uma milionária de dívidas. É isso mesmo. Tem que ter, eu concordo que tem que ter, nós vamos trabalhar para isso. É um propósito. Tem que ter. O meu também falo que primeiro mostrar uma realidade para evitar a desgraça, que eu, graças a Deus eu estou conseguindo muito, né? E segundo é tentar mudar mesmo, tem que mudar, não tem por onde, doa quem doer. Eu sei que é muito difícil, igual você falou, né? Um caminho aí. Sabe por quê, Otávio? Eu não sei se você tem filhos, mas para pensar. Daqui 20 anos, ele pode estar sendo vítima dessas empresas que você sabe que dão errado. Então, alguma coisa precisa mudar. E aí eu escuto muito dentro do canal assim, existe informação. A pessoa que não busca informação, gente, existe informação. Só que tem informação que é muito difícil você chegar nela. Dificílimo. Eu faço consultoria para você conseguir algumas informações. Informações reais também que... O próprio franqueado tem medo. O franqueado tem medo. Foi o que eu mais ouvi. Quando você chega nele para perguntar, o cara fica desconfiado. Fala, peraí, não é a franqueadora querendo me ferrar, não vou te falar nada, esquece, some. Não, e o franqueado também tem medo. O que eu tomei também de porrada de franqueado iludido, você sabe que o cara tá fechando no vermelho, que a loja dele não se paga. Primeira coisa que ele falou, nossa, isso na mídia vai prejudicar o meu negócio, eu vou vender isso pra quem agora? Falou. Você pode vender muito mais se melhorar e ter muito mais dinheiro no bolso. Se realmente for rentável. Mas, infelizmente, não é o caminho que a gente está conseguindo não é a resposta que as franqueadoras estão dando. A gente
talvez fui ingênua, né? Em pensar que a franqueadora, ela vai... como é que fala? A franqueadora, ela vai agir com maturidade, né? São redes que estão há décadas aí e ela vai querer melhorar o processo dela. Não, não vai. Tá tendo muita resistência. Você dá um podcast, tá? É. Esse assunto aí dá um podcast. Dá. Porque, assim, é a mudança durante a vida, né? Vamos dizer assim. Eu já discuti muito sobre isso, que é como que pode, às vezes, muitos CEOs, que os caras realmente vêm de uma história linda de empreendedorismo mesmo, né? Que crescem e o percurso o cara desvirtua. É uma coisa impressionante isso. Eu tô te falando assim, são vários, tá? Não é um só. Show, não. Não. Tô falando, são vários. Eu tô falando que é do segmento. Isso é uma coisa do segmento. E você vê que a pessoa teve um propósito inicial, assim, tem uma trajetória até certo ponto, de repente a coisa degringola, né? A falta de humanidade. Eu não consigo... Eu não sei, cara. Otávio, eu entrei em 2019. Foi ontem. Vamos pensar assim, no escopo de décadas. Foi ontem. A empresa que eu entrei, a empresa que eu saí, foram completamente diferentes. E o rastro de sangue não incomodar. Não. Isso pra mim é muita gente que nos largaram pelo caminho. Muita. E não estou falando novamente de uma marca, nem atacando o segmento. Como um todo. Isso aí, infelizmente, não é uma marca. Não. Infelizmente. Se fosse, seria ótimo, mas não é. Não é algo que você pode limitar só a uma experiência. Então, quando eu resolvi expor a minha história e a história de outros franqueados também, que o livro não é somente sobre a Nayra, né? É duro porque você se expõe. Você põe ali, você se rasga. Mas, ao mesmo tempo, é curativo, terapêutico. E foi por aí que eu comecei mesmo. Porque eu não podia ficar remoendo isso, sabe? É uma conversa que a gente conversa com várias pessoas, assim. Falou, tem que colocar isso pra fora, faz uma terapia, procura ajuda, se cuida. Porque você não percebe o adoecimento. É triste, né? Demais. É e eu muito vou falar, triste. A pessoa, muitas vezes que eu vi, ela acha que é só com ela. E esse tipo, o seu canal, o meu canal, quando a gente expõe isso, eu acho tão legal porque ela enxerga que não é só ela. Ou seja, o problema de gestão não é ela que é uma má gestora, como é enfiado isso na cabeça do cara, né? Ele acredita Sim. nisso, ele fala assim, cara, eu sou um merda. Tipo assim, não seja eu quebrei, tá aí, a rede é linda. Só eu quebrei, eu sou um merda. Cara, não é assim. E o que eu tava falando é verdade. Os números são maquiados, são forjados para te fazer acreditar nisso. Que você falhou, que o seu caso é isolado. Não é. É algo sistêmico, assim, em diferentes regiões do país. A gente não viu? A pessoa foi no quebra. Interior, não é só no interior. Não é só no interior. É em todo lugar. Qualquer lugar, né? É isso aí. Vamos fazer um bate-bolazinho rapidinho, só pra gente finalizar aqui. Vamos lá. Franquia ou negócio autoral? Olha, essa pergunta pode. Com a atual, não dá pra ser rápido. Com a atual lei, a lei não lei de franquias, negócio autoral. Não tá propício não pra comprar franquia. Shopping ou rua? Rua. Nem vou perguntar por quê, né? Você quer ser duplamente explorado ou explorado sócio, né? Só mais uma vez, né? Quer mais um sócio? Quer mais um sócio, vai pro shopping. Loja física ou e-commerce? Nossa, essa é bruta. E-commerce. Esse é o meu momento hoje. E-commerce. Né? Tem a questão que ou até um híbrido. É isso que eu ia falar. Omnichannel, você tem uma loja física, porque a sua cidade, a sua rede, a sua cidade ou o bairro que você está comporta ainda, mas sempre cuide para que o custo dessa loja física não coma a rentabilidade do e-commerce. Porque o custo do e-commerce é muito baixo. Entendeu? Sim. Você não precisa fazer sacola, decorar fachada, ar-condicionado ligado. Funcionário diminui absurdos, água, luz. Então, assim, reflete em todos os custos.
E é um canal muito poderoso. Você chega de manhã... Eu entendi que a minha loja não fazia mais sentido, a Maria Morena, não fazia mais sentido ter aquela loja física naquela cidade, justamente por isso. A gente chegava de manhã, a parte da manhã inteira, loucamente, fazendo despacho de mercadoria, de vendas que aconteceram de madrugada. Não era da loja física. E a loja física tinha 10% daquela venda, 20% daquela venda. Falei, por que eu tô com essa estrutura aqui, com esse elefante branco, à toa? Bota um depósito, então, em casa. Exatamente. Não tem nem custo de loja, não, de nada. Nada. Quiosque, container ou loja tradicional? Entre essas 3 opções, loja tradicional. Jura? Sim. Eu ia pro quiosque. Cara, quiosque... Sabe, porque eu acho que o quiosque, assim, eu acho que é óbvio que tem lojas Sim. que não vão pra quiosque, esquece. Mas eu falo que é um termômetro. Pô, um cara que tá vendo um negócio, não sei o que, se o negócio dele se encaixa num quiosque, é muito melhor ele entrar com o quiosque, ver como ir pra funciona, lá, né? E depois vai pra loja. O que eu Mas vejo na loja, vende prática... muito mais, né? Então, o que eu vejo na prática de quiosque é uma vulnerabilidade da pessoa, porque o shopping pode te mudar a qualquer momento. A gente vê também muitas questões a respeito de estoque, dependendo da mercadoria, estoque climatizado. Não tem onde você ter a quantidade suficiente para fazer o giro. Então, ele tem alguns pontos ali que entra mais ou menos na história do container. Então, por isso que eu tenho ressalvas. Serviço ou produto? Serviço é muito bom, mas hoje eu ainda vendo produtos. Então, não sei, sinceramente, viu? Eu ainda tenho resistência a viver só de serviços, apesar do meu marido ter um hotel. É isso que eu ia falar, mas o serviço, eu falo que ele é muito mais complicado de você trabalhar com produto, porque você, principalmente franquia de Sim. serviço, meu Deus. Franquia de serviço, o que eu vejo é que você é um CLT sem remuneração. É basicamente isso. Agora, negócio próprio de serviços, se existe uma necessidade, ok, vai fundo, porque serviço você tem um custo fixo muito pequeno em relação a comprar e vender produto. Você expandir ou você aumentar a sua unidade ou melhorar ela? Se for uma expansão com critérios, expandir. Porque você tem gargalos, às vezes a pessoa fica criando, consolidando. Você já tem um ponto consolidado, que ele atende a demanda, não falta nem sobra, por que você vai ficar expandindo aquela mesma unidade, entendeu? Eu cheguei a abrir 2 pontos da franquia na minha cidade. E o público, gente, eram 1.800 metros de distância, Otávio. O público era totalmente diferente. Juro? Coisas que vendiam, era uma galeria... Mas eram as 2 de rua? Uma dentro da galeria de supermercado e uma na rua. Era a loja. A loja dentro da galeria era um ponto extra. Dentro da galeria de supermercados vendiam coisas que não estavam que na loja não vendia e vice-versa. Ticket médio diferente, público diferente. Dentro de uma cidade de 25 mil habitantes. Uma não, como é que fala? Uma não pegou... Teve uma interseção, né? As pessoas estavam naquele lugar e falavam, vou aproveitar e pegar um negócio aqui mesmo. Olha eu acabando. Mas pode variar um pouquinho de tipo de negócio. Por exemplo, eu falo alimentação, por exemplo. O cara que pega um raio de delivery, você tá a 1.800 metros, você tá no mesmo raio de delivery. Você vira uma autofagia, né? E as suas 2 unidades estão atendendo. No meu caso, eu só tinha delivery na loja de rua e na loja do supermercado era takeaway. Então, era bem tranquilo. Foi uma experiência legal, viu? Foi uma experiência boa. Realmente, eu encerrei porque eu coloquei a operação à venda e a pessoa que ia ficar com a operação não queria o ponto extra. Capital próprio ou empréstimo? Essa pergunta. Otávio, a gente vive no país dos rentistas, né? Depende, você tem um negócio de verdade ou você tem um hobby caro? Se você tiver um negócio de verdade, tome crédito. Porque o negócio de verdade vai se pagar. Eu falo que você pode conseguir dinheiro barato. E você não vai consumir seu patrimônio. Agora, se o negócio é um hobby caro, capital próprio. Porque daí você está pagando o seu rolê. Agora, para a gente finalizar aqui, marca consolidada ou uma franquia emergente?
Nossa, essa daí. Essa foi uma paulada no preço. Essa aí, Otávio, no atual cenário que estamos vivendo, 2025, nenhuma das duas. Pegue você uma agência de marketing local, desenhe o seu negócio. Porque hoje não é saudável você comprar uma franquia. Eu falo que a franquia, por melhor que ela seja, o risco ele existe. Então, assim, é estudar muito, ir atrás de informação do máximo e é um que risco, quiser, contratar gente, contrata advogado para ver, contrata advogado. E além de advogado, gente, advogado, você não está pensando em judicializar, você está fazendo uma consultoria prévia para se proteger. Outra coisa que o pessoal tem resistência em contratar, consultoria negocial, consultoria empresarial. A pessoa prefere o pessoal arriscar. não vê valor naquilo. Nós temos nosso amigo Estevão, ele faz também uma consultoria de negociação de shoppings, com shoppings. Ele tem décadas. Curso de shopping mata loja. Ele consegue, gente, fazer renegociações que a pessoa diminui a dívida, ela sai com menos danos, ela consegue sair do shopping viva, né? Não sai acabada. Mas daí a pessoa tem resistência em pagar um consultor, em pagar esse know-how, mas ela não tem resistência em comprar a franquia lá na feira, que não tem nenhuma unidade aberta. Eu não entendo. Eu também não. Eu não entendo também não. Eu acho que é um pouco, Otávio, também a cultura, sabe? A gente tem um movimento de anticoletivismo. Tipo assim, quando você fala que você vai ter uma associação, uma luta coletiva, foi construído na cabeça do brasileiro que isso tem a ver com associação, sindicato, que é coisa que não leva a nada, e já entra em polarização política. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém que quer destruir o ambiente empreendedor no Brasil. Pelo contrário, a gente quer construir um ambiente empreendedor saudável. Então não adianta. É uma construção, Otávio. Essa coisa política, realmente, ela surge muito, até dentro do canal. E eu falo que, cara, não é o governo atual, o governo anterior. Não. Isso vem de décadas que está acontecendo. Né? Só que agora, até por você ter exposto isso e outras pessoas também tomaram coragem e começaram a mostrar alguma coisa, está começando a aparecer o que já acontece há décadas, gente. Isso não é de agora. Não é de agora. Eu acredito, eu tenho assim... no meu coração que hoje a pessoa que quer entrar na franquia, no negócio próprio, o que quer que seja, ela tem material para tomar uma decisão baseada na realidade. Se ainda não é fácil todas as informações reais, igual você falou, os fatos, né? Porque são muito mascarados pelas redes. Mas mesmo assim, com a divulgação amplamente difundida do pessoal aí que trabalha para trazer esses problemas à tona, eu, você e muitos outros, pessoal lá dos outros podcasts, isso é uma realidade. Se a pessoa quer entrar na rede em negação, ter um hobby caro, ok, deixa a pessoa viver, mas isso é para aquelas pessoas que têm a única ficha, o único dinheiro e quer realmente trabalhar. Essa pessoa, eu tenho o coração em paz de que eu contribuí para a vida dela, não se torna um tormento. Nossa, eu fico... E só por isso eu já estou feliz. É verdade. É uma satisfação mesmo. Sim. E eu fico muito triste quando eu vejo uma franquia que já apareceu um monte de coisa ruim, uma pessoa comprando, eu vejo, cara, não é possível que essa pessoa não viu. Não viu. Não é possível, gente. Às vezes eu me viu sinto e derrotado negou. às vezes, que eu falo, gente, como é que eu não consegui mostrar isso, né? Mas eu faço o que eu posso, né? Também não tem... a gente tem... É o livre-arbítrio, né? Aí entra o livre-arbítrio da pessoa. Eu recebi, igual eu falei, ataques de pessoas que falaram, agora você prejudicou o meu negócio. Eu falei, não, eu estou falando do meu negócio, da minha vida. Se esse negócio esbarra no seu, aproveite como aprendizado. Eu não sinto assim, como é que fala? Eu sinto mais tristeza quando eu vejo pessoas que estão endividadas, pessoas que estão
capengando na rede, mantendo o status, ou seja, para a família, para o marido, para alguém que ela quer passar, que ela é rica, bem-sucedida, e a pessoa está extremamente adoecida, em negação, mantendo essa roda girando. Então, isso aí, para mim, eu acho triste demais. E tem um outro detalhe, Naira, que, por exemplo, tem pessoas que elas não conseguem sair, porque muitas vezes aquele negócio é a fonte de renda dela, a única. A única. Então, por pior que esteja, ela consegue abrir buracos, por exemplo, não paga imposto, né? Às vezes deixa de pagar funcionário, que vai depois para entrar na justiça, mas faz um monte de manobras para que ela pegue aquele dinheiro e sobreviva. Sim. Então, você perder essa fonte é muito difícil. É difícil. Então, porque ela, às vezes não tem um plano B. É que eu falo, tem um plano B, tem uma profissão, tem alguma coisa. Porque às vezes ela não tem, então não tem pra onde correr. Ou que seja empreendimentos também, mas diversifique, né? Não começa com uma coisa, mas, né? Faça não coloque todos os ovos na cesta, né? O ditado é velho, mas ele funciona. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Foi sensacional, né? Que bom, obrigada. Queria muito te agradecer você ter vindo aqui pessoalmente. Foi um prazer te receber aqui. O papo foi muito bom. Muito bom, que bom. Eu fico feliz, agradeço novamente o espaço. Acho que a gente tem aí um caminho muito legal para trilhar. E isso é sobre legado, né? O que você faz também é sobre legado, em transformar a vida das pessoas melhores. Então, tomara que a gente consiga. Se a gente conseguir salvar algumas vidas aí dessa falência, já tá bom. É verdade. Gente, eu queria deixar aqui, o canal tá aberto. A gente falou muito de marcas. Cacau Show, se quiser vir, que pode vir. O canal está aberto. Outras franquias ou franqueadores também está aberto o canal. Quer vir colocar a sua posição, tá totalmente aberto. E eu queria agradecer novamente. Se inscreve aí no canal, ajuda bastante. E não se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato. Um abraço e até a próxima.